Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula do sexto dia. Estamos aqui dando continuidade. Esse dia que é um dia de bastante conteúdo e eu quero aqui rapidamente já estar compartilhando aí com você o meu slide aqui. A gente já falou sobre leite, falamos sobre açúcar, né? E agora a gente vai falar sobre uma proteína, né? Que está ligada a tudo isso aí. Porque geralmente o café da manhã do brasileiro é pão, leite, café, essas coisas, né? Então o pãozinho sagrado sempre está lá. E a gente tem, junto com o pão, trigo, junto com o trigo a gente tem glúten. E o que é o glúten? O famoso glúten, aí todo mundo fala o glúten faz mal, glúten faz bem, o glúten consumido de uma forma moderada está tudo bem. Vamos procurar entender melhor sobre essa proteína, né? Então, o glúten é uma proteína encontrada em grãos como centeio, trigo, cevada e aveia por contaminação cruzada. A questão da aveia é porque o trabalho onde a aveia é manipulada também existe a manipulação desses outros elementos, que é o trigo, o centeio, a cevada. Então, ali por uma proximidade, né, por uma espécie de um certo contato que um produto tem com o outro, um alimento tem com o outro, acaba acontecendo essa contaminação cruzada. Por exemplo, o celíaco, né, quando a gente fala sobre glúten, geralmente a gente lembra de doença celíaca. Então, o celíaco ele tem uma espécie assim de total intolerância, né? Tem reações alérgicas assim extremas. Então, se eu faço alguma coisa numa frigideira que tem glúten, por exemplo, coloco ali um bife à milanesa, depois eu frito um peixe, um peixe qualquer ali e dou para alguém celíaco, essa pessoa ela vai ter reação por causa do vestígio de glúten que estava na farinha que foi feito o bife à milanesa, entendeu? Dependendo se a farinha foi uma farinha com glúten, né? Então, essa questão, ela é uma questão muito delicada, mas, de certa forma, é um pouco rara. Sendo que hoje a gente tem o que é chamado de intolerância ao glúten não celíaca. Então, a pessoa, ela não é celíaca, não possui doença celíaca, mas ela tem uma intolerância ao glúten. Como isso não é falado, os sintomas que eu vou estar citando agora, eles acabam assim passando despercebidos. O glúten, na verdade, ele passa despercebido como não estando associado a nenhum desses sintomas. Então, quando a gente sabe que o consumo do glúten, não sendo apenas pelo celíaco, né, mas por qualquer outra pessoa, ele pode ocasionar algum sintoma pelo fato dessa intolerância ou sensibilidade ao glúten não celíaca, aí a gente tem uma dificuldade muito grande quando não associa uma coisa com a outra, porque se a gente não encontrar o culpado, como é que a gente vai prender o culpado, né? Então, aconteceu um crime, mas eu nem imagino que seja lá. A mulher morreu, nem imagino que foi o marido. A criança morreu, nem imagino que foi a mãe ou foi o pai. Então, eu vou ficar procurando em outros lugares, imaginando que são outras pessoas, e, na verdade, o culpado está ali, dentro da casa da pessoa. Então, quando a gente fica, eu estou com uma dor de cabeça, a gente vai ver que é muito além disso. Dando um exemplo. Estou com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça deve ser o quê? Deve ser TPM. Deve ser porque eu comi mocotó. Deve ser porque, de repente, eu estou estressado. E nunca faz associação, não existe a possibilidade dentro do critério de avaliação da pessoa que pode ser o glúten, nunca vai resolver. Nunca vai resolver. E aí vai ter que viver à base de remédio porque não sabe por que aquilo está sendo causado. Então, sintomas causados. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esses sintomas aqui são alguns, tá? Alguns. Eu tenho uma relação de aproximadamente 50 sintomas causados pelo consumo de glúten em pessoas não celíacas. Não celíacas. Então, diarreia, constipação, dor abdominal, inchaço, flatulência, náusea, vômito, fadiga, dores de cabeça, enxaqueca, tontura,
desorientação, irritabilidade, depressão, ansiedade, insônia, perda de peso, ganho de peso, anemia, problemas de pele e a lista segue. Tá? Então, passar rapidamente por aqui. Você tem algum sintoma, observe o consumo do glúten. O consumo do glúten, em um momento ou outro, ele vai te causar dano. Por quê? Porque hoje o consumo do glúten, a produção do glúten, ela foi aumentada em 400 vezes. Então, é muito, muito maior do que o glúten que tinha no pãozinho que o nosso Senhor Jesus comeu na ceia, por exemplo. Então, essa é a principal questão. Óleos vegetais hidrogenados, você tem aí óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, né? Óleo não é óleo de canola, é óleo canola, né? Porque canola é a abreviação de Canadian Oil Low Acid, né? Então, ou seja, um óleo do Canadá, um óleo canadense com baixos níveis ácidos. Então, a gente tem aqui os óleos vegetais hidrogenados, que também, né? Deixa eu ver se eu fiz uma relação aqui. Não fiz uma relação de sintoma, mas coloquei. A hidrogenação parcial consiste em acrescentar hidrogênio ao óleo vegetal, tendo como um dos principais objetivos aumentar o tempo de validade do alimento. Mas o consumo de gordura trans, né, gordura hidrogenada, está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias, câncer, doença hepática e etc. Então, o consumo desse tipo de óleo não é interessante, principalmente quando esse óleo você usa para fritura e é um óleo de reuso. Você usa uma vez, usa de novo, usa de novo, usa de novo. Aí a gente tem, por exemplo, os salgados que a gente come na rua, o pastelzinho da feira, né? E em casa também, quem tem o costume de fazer isso. Só agrava mais a situação, porque já é um óleo nocivo para a saúde, tá? Mas esse tipo de comportamento, né, de consumo, fazendo o óleo um óleo de reuso, ele traz prejuízos ainda maiores para a saúde. Tá? Então, qual é a alternativa? Inclusive, agora eu estou lembrando aqui, né, para a gente falar sobre as alternativas do açúcar, né? Alternativa do açúcar, alternativa do leite, alternativa para óleo, tudo tem alternativa. Para leite você pode consumir os leites vegetais, para açúcar você pode utilizar o açúcar mascavo, o açúcar de coco, para óleo você pode utilizar azeite, um azeite de qualidade, para dar uma refogadinha básica, mas para fritura eu recomendo óleo de coco, e na verdade fritura eu não recomendo nenhum óleo. Mas se for para usar, use o óleo de coco. E na cozinha, de um modo geral, use também o óleo de coco de qualidade que contenha sabor. Que ele sem sabor, para tirar o sabor, também tem o uso de substâncias químicas que, na verdade, né, a gente não pode nem ter certeza de quais são. Alimento transgênico é um alimento que foi modificado geneticamente. Existe uma grande discussão sobre isso. Separei aqui um artigo do site Brasil de Fato. Então está dizendo aqui, novos transgênicos alerta sobre câncer e toxicidade. Uma vez eu vi uma reportagem onde foi feito no laboratório, às escondidas, né, porque a gente sabe como é que funciona. O laboratório ele poderia explodir de repente do nada, né? Coisas que acontecem com laboratórios íntegros. E aí, ou os responsáveis poderiam sofrer um acidente, ou de repente ter um ataque depressivo, né? Uma síndrome emocional muito forte e querer se matar, que isso acontece, né, com uma certa frequência, com algumas pessoas que querem realmente mostrar a verdade para o mundo. Então eles fizeram as escondidas. E aí o que aconteceu? Mostraram que tem sim relação o alimento transgênico com o câncer. Então foram utilizados ratos desenvolveram tumores enormes. Então existe uma grande discussão sobre isso ainda, assim como houve uma grande discussão sobre o cigarro, né? Lá na década de 40 começou a ser apontado aí um risco de doença, não sei se de câncer, mas de doenças sérias, graves, advindas do uso do tabaco, né, do cigarro, e isso só foi realmente confirmado devido a tanta resistência que houve da indústria do cigarro
lá pela década de 80. Então, assim, 30 anos aproximadamente. Entendeu? Então, até que a gente consiga confirmar, de fato, existe uma relação forte de um alimento modificado geneticamente com doenças como câncer, mas pode demorar um pouquinho, né? Algumas mortes, e aí vem alguém ousado para conseguir fazer como fizeram nessa experiência do laboratório, fazer as escondidas, né? Porque senão é essas coisinhas que acontecem, né? O laboratório, de repente, explode, é incendiado, coisas assim que acontecem naturalmente, talvez o calor, né? Quem sabe? Então, ó, quando você encontrar no mercado esse Tzinho aqui na embalagem, você saiba que você está consumindo um produto que contém um alimento transgênico, ou seja, que foi modificado geneticamente. Tá? Então, a Bíblia ela é maravilhosa. Mais uma vez, a Bíblia diz o quê? Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias, muitos enganos. Então, ó, Deus ele fez tudo direitinho. Aí o homem ele quer meter a mão e falar que a gente tem que fazer porque a comida no mundo vai acabar, porque a colheita não está resistindo, e aí criam espécies de alimentos que são imunes a pragas, né? E às intempéries. Então, alimentos mais fortes, né? Para que o prejuízo na plantação, no cultivo, seja menor. Mas e o prejuízo na saúde? Como é que fica? Uma pergunta aí, né? Fica aí para a gente responder. Então é isso, tá? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.